Meus amigos, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil, e a paz do Senhor para toda a igreja na face da terra. Hoje nós iremos ministrar-lhes uma palavra bastante importantíssima para a nossa vida espiritual. Peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil, vá lá no sininho das nossas notificações, aperte o sininho lá e já seja inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil. E você que já é inscrito em nosso canal e gosta bastante dos nossos conteúdos, gosta dos nossos vídeos, peço a você, por favor, compartilhe nos grupos do WhatsApp da sua igreja local, faça com que esse conteúdo chegue a bastante pessoas, tá bom? Eu serei muito grato a você. Hoje nós iremos ministrar em 3 textos bíblicos, 3 textos das Escrituras Sagradas. Primeiro Mateus capítulo 26, só apenas um versículo, uma partícula, diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vou repetir, vou verbalizar esse texto, esse versículo novamente. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora, Atos dos Apóstolos, conhecido pela igreja, de Jesus, conhecido no Novo Testamento como livro histórico. Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas, historiador. Atos capítulo 6, verso 4, só apenas um versículo, diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ministério da palavra. Agora vamos para a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. Só apenas um versículo. Diz assim: carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18, diz assim: pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo me impediu. Vamos repetir essa frase final do versículo 18: mas Satanás nolo me impediu. Amém? Graças a Deus. Queridos, amados, Igreja de Jesus Cristo, a base que nós vamos ministrar nesses 3 textos narrados aqui, que acabamos de verbalizá-los, nós vamos dar um tema, e o tema é 4 segredos que o crente tem. 4 segredos que o crente tem e mete medo no inimigo. 4 segredos que o crente tem, o salvo tem, e deixa o inimigo com muito medo. 4 segredos que o crente tem e deixa o inimigo com muito medo. É essa temática que nós vamos ministrar. Querido, nós esses dias estávamos absorvendo esses textos que acabamos de lê-los, esses 3 textos. Estávamos absorvendo, analisando, olhando, suplicando a Deus. Estávamos fazendo um autoanálise, estávamos vendo, mastigando, revendo, comendo, lendo, meditando nesses 3 textos. E o Espírito Santo, Deus nos deu algumas pérolas, alguns pormenores, alguns detalhes, algumas minúcias daqui, como nós vamos encontrar a palavra oração, nós vamos encontrar a palavra Satanás, nós vamos encontrar a palavra e nós vamos encontrar a palavra hino.
Vou repetir novamente. Nós vamos encontrar a palavra hino, nós vamos encontrar a palavra oração, vamos encontrar a palavra palavra e vamos encontrar a palavra Satanás. Então nós vamos aplicar esses 3 textos, os 4 segredos que o crente tem, que alguns ainda talvez não saibam. Creio que muitos já sabem que tem esses 4 segredos. Se aplicar a sua vida, vai deixar o inimigo, o adversário, que adversário significa enganador e diabo significa acusador. Então o nosso acusador vai ficar medo. Esses 4 segredos vai meter, aliás, mete medo. Na realidade, mete um imenso medo no nosso adversário, o opositor de Deus, o opositor da obra de Deus e o opositor nosso, que é o diabo, Satanás. Então o primeiro segredo que eu tenho, talvez você não conheceu ainda, ou já conhece e deve voltar a usar aquilo que Deus te deu, que cada salvo crente salvo, cada mulher salva, cada servo de Deus, cada serva de Deus tem. Primeiro, coisa que você tem, que você colocar em prática, vai deixar um pavor no inimigo. Qual é, pregador? Cantar um hino. A Bíblia diz que Jesus, antes de ir para a cruz, ele cantou o hino. Esse hino, alguns estudiosos dizem que foi o Salmo 113 e o 118, que era sempre nas ocasiões festivas, cantava esse salmo, Era muito da prática do judeu de cantar um hino quando havia certas festividades, e uma dessas festividades cantava esse hino quando se os judeus estavam na Páscoa cantava este hino. Então a primeira coisa que você tem, que eu tenho, que devemos colocar na prática, que vai deixar o inimigo com medo, o cantar o hino. Será que durante esses dias você cantou algum hino? Seja um hino da harpa, seja um hino de um cantor, de uma cantora, Se você souber o poderio, principalmente aqueles hinos da harpa, o poderio que tem um hino no mundo espiritual, o poderio que tem cantar o hino é verbalizar. Talvez você parou de cantar, parou de cantar hinos, e Deus está falando, volte a cantar hinos, lavando louça, volte a cantar hino dentro do seu quarto, volte a cantar hino na sala da sua casa, traga os hinos de volta, porque esses hinos, o poderio que se você soubesse como hinos, é capaz de quebrar grilhões, é capaz de desmantelar, desbaratar algemas do inferno, destrói, despedaça algemas e grilhões do inferno. Se nós soubéssemos um hino cantado, mas no fundo da alma, com bastante espiritualidade, como Satanás e seus demônios têm medo do que é capaz até de deixar as estruturas do inferno abalada, saqueada, sucumbida. Cante o hino. O hino faz parte do louvor. A Bíblia diz que Silas e Paulo cantavam o hino. Irmão, você vê, literalmente um hino gerou no mundo espiritual. Quando a gente canta um hino, o mundo espiritual e o céu começa a trabalhar. Então volte a cantar o hino, seja lavando um prato, passando um pano na sua casa, seja lavando um banheiro, seja lavando roupa no terraço da sua casa. Cante o hino, seja indo por um centro, pegando um coletivo, pegando um táxi, um Uber, dentro, cante o hino,
seja numa fila de um banco, numa fila de uma instituição, numa fila de uma casa lotérica, cante um hino. Cante um hino, você andando no meio da rua, cante um hino. Se você souber o poderio, a eficiência, o poder eficaz que tem de um crente, de uma mulher de Deus, cantar um hino no mundo espiritual, você nem tem ideia de quando a gente canta o hino, o exército do céu trabalha, arrebenta as correntes, né? Tudo que tinha na nossa frente de empecilho, de impedimento, cai por terra e nós vamos se tornar um crente vencedor, vitorioso. Cante o hino. Você e eu temos que colocar em prática. Eu creio que muitos cristãos, muitos crentes sabem disso, o poder, né, do hino, quando Paulo estava com Silas, numa penitenciária, presos. A Bíblia diz que eles cantaram um hino e oravam. Então cantar o hino foi tão poderoso no mundo espiritual que as portas, né, houve um terremoto. Quando a gente canta o hino, um terremoto espiritual, apesar de que foi literalmente, causou um terremoto, sacudiu os alicerces, né? As portas se abriram, né? Os ferrolhos foram despedaçados, o cárcere se moveu. Quando a gente canta o hino, pode ter certeza, eu não sei qual é o seu cárcere, se é uma dívida, se o seu cárcere é o seu filho nas drogas, eu não sei se o seu cárcere é a sua filha desviada, ou o seu filho desviado, eu não sei se o seu cárcere é uma enfermidade, eu não sei se o seu cárcere é uma perseguição, eu não sei se o seu cárcere é uma traição, é um problema conjugal, eu não sei se um cárcere é alguém da família que foi, houve um ente querido seu morreu, não sei qual é o seu cárcere, pode ser até um câncer, uma enfermidade, mas quando a gente canta o hino, querido, isso aqui é bíblico. No mundo espiritual, o céu trabalha em nosso favor. O que acontece? O cárcere da nossa vida se move. Eu estou profetizando que o seu hino vai mover os cárceres da sua vida, em nome de Jesus. Segundo segredo que nós temos, que muitos crentes têm, e muitos crentes não sabem que tem isso, né? Que é o poderio, né, da palavra. A Bíblia diz que Pedro diz assim, ó, separe 7 homens, mas para o ministério do diaconato, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Notamos aqui uma minúcia, um pormenor. A palavra, o ministério da palavra. Então, a importância de colocarmos na prática, né, a palavra. Talvez você não saiba pregar, né? Não tem um ministério voltado para a palavra, mas você sabe ler, você sabe meditar, você sabe os capítulos da Bíblia, sabe os livros da Bíblia, sabe a Bíblia de cor e salteado. Possa até você não ter o ministério da palavra, mas a palavra é imprescindível. A palavra vai ser uma cobertura e a palavra vai ser um ataque contra Satanás. Jesus disse, está escrito, porque Satanás chegou para Jesus e disse assim, transforma essa pedra em pão. E Jesus usa a palavra, Jesus usou a palavra para defender. Então aqui nós vamos aplicar a palavra para meter medo no adversário. O adversário vai ficar com medo. Jesus diz, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Por 3 vezes Jesus atacou, meteu medo no adversário. Quando usou, colocou em prática,
Ele usou textos do Velho Testamento e fez com que o adversário ficasse com medo. E a Bíblia diz: depois ele saiu, Satanás. Então, medite nas Escrituras, o poderio, a cobertura que nós temos quando a gente lê a palavra, quando a gente coloca em prática a meditação das Escrituras. Muitos crentes estão deixando a sua vida vulnerável, a sua vida vazia, né? O seu coração vazio, sua alma está vazia, seu espírito está sem alimento, está sem nutrição espiritual. Aí vem os ataques, acontece as quedas, acontece os escândalos, acontece pecado vindo à tona, acontece ataques do adversário, né? Nas áreas da sua vida, seja na área sentimental, na área financeira, na área emocional, na área ministerial. O seu ministério, a sua vida ministerial, financeira, emocional, espiritual começa a dar problemas seríssimos, porque você não encheu a sua alma de palavra, de meditação, de ler a leitura, de meditar nas Escrituras Sagradas, de ter compromisso com essa palavra todos os dias. Deus disse para Josué: não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita de dia e de noite. Salmo 1 diz assim, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor. Aqui tem uma minúcia: prazer. Como é importante o crente ter prazer, irmão, é gosto. Não é ler a Bíblia como obrigação, não, é ter prazer. Porque quando lemos a Bíblia, quando meditamos na Bíblia, o que vai acontecer? Nós vamos conhecer o mundo de Deus, nós vamos conhecer a personalidade de Deus, o seu caráter, os seus atributos, sua justiça, seu amor, né? Sua santidade, sua verdade. Os atributos de Deus vão começar a entrar dentro da nossa alma. E o que vai acontecer? Nós vamos ser mais parecido com o caráter de Deus quando a gente lê a Bíblia, medita nas Escrituras. Quando a gente se enche de Deus, lendo a palavra, mete medo no inimigo, o nosso caráter vai sendo forjado e não tem Satanás que a suporte um crente. Cheio da palavra, cheio da plenitude da palavra. Não deixe as suas áreas vulneráveis. Dê um tempo para você meditar nas Escrituras. Eu vou lhe dar um conselho aqui. Todas as vezes, quando eu já vi pessoas dizer a mim: Jailson, quando eu vou ler a palavra, me dá um sono. Isso aí é coisa de ordem espiritual. Sabe o que você deve fazer? Vá na sua geladeira, pegue um gelo, coloque o gelo dentro do copo e pegue uma água gelada e coloque no seu rosto. Pode ter certeza que o sono vai embora. Se esforce a meditar nas Escrituras Sagradas. Marque um horário, seja de 7 da manhã, seja meio-dia, 1 da tarde, ou às 5 horas da tarde, antes de ir para o culto, ou pelo menos de 12 horas, 11h30 da noite, ou quando você se acorda. Faça um compromisso de se acordar, de meditar. Você vai estar revestindo-se da palavra, você está encharcado da palavra, você vai estar ensopado da palavra, vai estar com o caráter de Deus dentro de você, vai parecer com Deus. E quando o crente parece com Deus, irmão, pode ter certeza que o inimigo fica tremendo com seus demônios. As pernas do inimigo ficam com medo quando a gente se torna um crente comprometido com a palavra, encharcado, cheio. Guardei a sua palavra no meu coração. Então a palavra se guarda no coração. Então quando a gente lê, possa até você não ter o ministério da palavra, da pregação, mas você vai ser um crente que não vai deixar sua área vulnerável, nenhuma área da sua vida, nem a finança, nem o seu casamento vai ser atacado. E quando vier o ataque, o inimigo não vai sobrepujar você, não vai fazer você ser sucumbido, não vai te derrotar. Por quê? Porque você vai estar revestido o seu casamento da palavra.
o seu ministério, a sua vida espiritual, sua área financeira, a sua vida emocional, tudo da sua vida vai estar protegido pela palavra, e o adversário, Satanás e o inimigo vai ter medo e não vai suportar e vai sair. Terceira coisa que mete medo no inimigo, que o crente tem, é a oração. A oração, irmão, a oração é a comunhão. A Bíblia diz que nós perseveraremos na oração. E aqui eu aprendo uma coisa: nós só vamos meter medo no adversário quando houver perseverança. O que é? Não desistir, persistir, insistir, nunca desista de orar. A oração é uma arma, que é um segredo que muitos crentes têm e não estão sabendo como usufruir, como usar, a ponto de deixar o inimigo com medo. A oração frustra os planos de Satanás, frustra os projetos do império das trevas, frustra os projetos dos demônios. A oração é o meio de comunicação do salvo com o céu. Quando o crente, uma mulher de Deus, um homem de Deus está em comunicação, em constância, em perseverança, pode ter certeza que quando o crente ora, o céu trabalha, os anjos trabalham. Você quer ver um caso disso que aconteceu na Bíblia, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz Pedro estava na prisão, quando Herodes colocou ele na prisão, a Bíblia diz que os anjos vão até Pedro. E aqui eu aprendo uma minúcia desse texto aqui. Quando a igreja estava na casa de João Marcos, na casa de Maria, mãe de João Marcos, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração, que a sua oração pode ser contínua, quer dizer que ela não pare. Contínua quer dizer continuidade, oração todos os dias, contínuo. Continuidade na oração, nunca pare de orar. Quando você ora, a Bíblia diz que os anjos foram até a Pedro, Pedro visitou Pedro e tirou Pedro daquela prisão. Quando a gente ora, nós aprendemos duas vertentes aqui. Deus desfaz prisões no mundo espiritual. Deus desfez, fez. Pedro estava a prisão era tão forte, ele era tão bem guardado, que era impossível Pedro sair dali. Quando a gente ora, as prisões são visitadas no mundo espiritual. As prisões são desbaratadas. Quando a gente ora, os anjos trabalham em nosso favor. A Bíblia diz que veio o anjo e visitou Pedro e deu ordem a Pedro. Quando a gente ora, os anjos trabalham, o céu trabalha e mete medo no inimigo. Porque oração é um relacionamento e Deus ama relacionar com os seus servos de Deus, com as servas de Deus. Quando a gente está revestido da oração, a oração é a comunicação, é onde a gente vai ter acesso ao céu, é o cordão umbilical. A oração é como se fosse o Wi-Fi de Deus. Sem oração nada funciona, mas com oração tudo funciona e deixa o inimigo travado, deixa e mete medo em Satanás e seus demônios. E para terminar agora, quarto segredo que nós temos e mete medo do inimigo é a evangelização. A Bíblia diz que Paulo, Timóteo e outros missionários quis ir para Tessalônica. Se você prestar atenção, irmão, é uma batalha espiritual. Evangelizar é entrar no campo do território do inimigo, é entrar no campo do adversário. Quando a gente tem compromisso com a evangelização, o adversário tem medo. Eu não sei se você numa casa tentou evangelizar, ou lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua universidade, na sua escola, no seu bairro, no seu vizinho, que você tentou e viu que houve uma barreira,
houve um impedimento, houve um bloqueio. Por quê? Porque os planos de Deus, os projetos de Deus na vida de um crente, ou de um homem crente, de uma mulher crente, quando a gente vai evangelizar, Satanás vai querer bloquear os projetos, né, e planos e obra de Deus, porque sabe que alguma coisa poderá acontecer naquela casa que você está evangelizando, naquele ambiente que você está evangelizando, lá no compartimento do postinho de saúde que você trabalha lá no compartimento da instituição que você trabalha, lá na casa que você trabalha, lá no seu trabalho onde você trabalha, lá no comércio onde você chega quando vai fazer compra e você vai evangelizar alguém e você vê alguma coisa de ordem espiritual, alguma coisa querendo atrapalhar você, pode ter certeza, Satanás não me impediu. O que é que isso quer dizer? Satanás colocou uma barreira, colocou um obstáculo. Então o adversário vai colocar um obstáculo quando você tiver compromisso com o evangelismo. Ele vai querer botar um impedimento, vai querer bloquear os planos de Deus, a obra de Deus, pela evangelização que você vai evangelizar um indivíduo, uma indivídua. Então essa arma é poderosa, esse segredo nós temos e é poderoso. Esse instrumento, ou esse segredo que eu acabo de falar aqui, é um segredo que a igreja tem e que pode meter medo, aliás, mete medo no inimigo. O medo foi tão grande que Satanás, Paulo diz, pelo menos eu, Satanás não me impediu. E o adversário quer impedir você, porque sabe que se você evangelizar, se você tiver um compromisso, porque é o dever de todo salvo, ter compromisso com a evangelização, pregar o evangelho em todo lugar, em qualquer ambiente que você tiver, ele pode impedir, mas eu quero profetizar que você vai meter medo, que esse compromisso, a evangelização, aonde você está evangelizando, está metendo medo no adversário. Por quê? Porque alguma coisa, os corações estão sendo ministrados, os pecadores estão sendo alertados, os pecadores estão sendo advertidos, os pecadores estão saindo das garras de Satanás, os pecadores estão saindo, né, do mundo do diabo, os pecadores estão sendo soltos das amarras do pecado, das algemas do pecado, dos grilhões do inferno. Está acontecendo tudo isso em favor da vida do pecador, e Deus conta com você. Evangelização mete medo no inimigo. Satanás não me pediu. Por que tentou impedir Paulo? Porque estava com medo. Se Paulo fosse, alguma coisa ia acontecer. Tá bom? Fica aqui essa palavra simples e objetiva. Os 4 coisas, 4 segredos que tem um crente e que deixa o inimigo com medo. Compartilha aí esse vídeo em nome de Jesus.